Olá a todos. Hoje eu quero pensar um pouquinho com vocês, dentro dessa sequência de aconselhamento que a gente tem conversado, sobre o que não fazer no aconselhamento. Algumas práticas são bem perigosas e não são adequadas ao aconselhamento bíblico. E uma delas é a gente usar o aconselhamento bíblico para falar o que as pessoas querem ouvir. Como se o aconselhamento bíblico fosse uma caixinha de promessas. Eu não sei se vocês vivenciaram isso, mas na minha época de infância, tinha uma caixinha onde a gente tirava cartõezinhos claros, coloridos, com versículos de promessas. Eram só versículos positivos, não existia nenhum versículo negativo. Então, claro que todo mundo adorava a caixinha de promessas, porque só trazia coisas boas, né, do que Deus poderia fazer na vida da pessoa. Porém, aconselhamento bíblico não é isso, né? Aconselhamento bíblico não é massagem no ego, né? Não é querer agradar os outros. E dentro dessa questão ainda de aconselhamento bíblico que fica escravo de agradar os outros, né? Aconselhamento bíblico também não é terapia coach, no sentido de que a gente não está ali para fazer a pessoa feliz, sabe? Ou para agradar mesmo. Muitas vezes o aconselhamento ele traz confrontação, ele traz exortação. Ele às vezes é difícil, às vezes é duro, às vezes traz sofrimento, inclusive, porque temos que lidar às vezes com a realidade do pecado ou com situações bem complexas e ruins, né? Então, às vezes o caminho não é simples, às vezes o caminho não é fácil, às vezes não existe receita simples, destravamento de código fácil, não tem. Às vezes é um processo mesmo, né? Também não faz parte do aconselhamento bíblico a gente fazer uso de atalhos, como receitas, né, igual receita médica, né, simpatias, medicamentos mesmo, né, não é assim, né, a gente no aconselhamento bíblico não usa essas coisas. A gente não faz simpatia, a gente não puxa sal grosso com rodo, a gente não faz passe, a gente não faz esse tipo de coisa e nem recomenda remédio. No aconselhamento bíblico, a gente entende que a situação tem que ser enfrentada com o que Deus nos dá na palavra dele, com oração e firmados na palavra mesmo. Então a gente também foge dessas coisas. E agora, por outro lado, o aconselhamento bíblico também não é malhar o Judas. Não significa atacar a pessoa, condená-la por causa de um pecado ou fazer apenas acusação. Né? Como os amigos de Jó fizeram aquela longa terapia horrível com ele, aquilo não é aconselhamento bíblico. Então, a gente não está aqui também para afundar ainda mais uma pessoa que já está frágil, né? Fragilizada. Em Isaías tem um texto muito bonito que fala que Jesus não veio para quebrar a cana rachada, nem apagar a chama que está quase extinta. Nós também não estamos aqui para isso, né? Nós não estamos aqui para empurrar a pessoa de vez no abismo. Não é essa a ideia. Então a gente tem que tratar do problema, tem que mostrar onde o pecado está, sim, mas tudo com muito amor, com muito acolhimento, com muita graça mesmo. Porque nós precisamos de graça e aqueles que nos ouvem também precisam, né? De ajuda, não de acusação. Então é muito complicado, complexo mesmo, a gente tem que tomar cuidado mesmo. Além disso, aconselhamento bíblico também tem que tomar cuidado com usar psicologia sem ser psicólogo. Toma muito cuidado com isso. Né? Você pode até estudar, conhecer algumas coisas, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Respeitar os limites da nossa atuação cristã também. Porque a gente pode usar ferramentas né, a gente vai ver numa próxima aula aí que todas as ferramentas da psicologia praticamente têm origem bíblica. Claro que isso foi desenvolvido como técnica e ciência, né? Mas tem isso também, né? De ter uma origem ali na palavra de Deus, e tem muita coisa que a palavra de Deus nos dá como ferramentas para ajudar as pessoas a lidarem com a sua situação também. Mas tudo com muita cautela, com muito cuidado, com muito amor, com muita bondade.
E uma última coisa importante da gente pensar que não deve ser feita no aconselhamento bíblico é querer fazer com que a pessoa faça as coisas do nosso jeito ou querer impor nas pessoas a nossa compreensão das coisas ou impor nossa experiência. Por exemplo, uma pessoa conta uma história, o sofrimento dela, e aí você passou por algo parecido e você já vem, não, eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está passando, assim, assim, você nem ouve a pessoa direito e já dá para ela a sua solução porque foi a sua experiência. Também a gente tem que evitar isso, toma muito cuidado com isso. Claro que a sua experiência vai te ajudar a entender a pessoa. E também pode ajudar a pessoa a entender uma saída, mas tudo com muita calma e com muita humildade. Ó, eu passei por algo parecido. No meu caso, foi assim, assim, assim. E eu lidei com essa situação de tal forma e consegui ir por esse caminho. O que você acha? É sempre com muita cautela, né? Porque a gente tem que avaliar mesmo as situações. É muito bom no aconselhamento ouvir muito. Aconselhamento não é você, o conselheiro, né, ficar falando, mas você é muito mais ouvir do que falar em primeiro lugar. E aí então você também não dá a resposta de acordo com a sua experiência, assim, rápido, e também você não tenta impor a sua forma de pensar. Aprenda a ouvir, aprenda a respeitar a crença das pessoas, né, o nível de maturidade na fé que ela tem, tudo isso também, para saber o que você vai dizer, para que isso seja respeitoso, para que isso seja adequado ao momento que a pessoa está vivendo também. Então veja só, né? Então a gente tem que pensar nessas coisas para não errar no aconselhamento bíblico, né? Acho que essas três são as principais, assim, né? Tem outras questões, mas essas três são as mais centrais. E aí numa próxima aula a gente vai falar sobre quais ferramentas a Bíblia nos dá sobre aconselhamento. Então até a próxima.